Vamos então à tal da proclamação da República. Vocês já viram todo o declínio do Segundo Reinado, todo o processo que culminou com o declínio do Segundo Reinado, tá? Isso vai fazer com que no Brasil surjam algumas ideias, e essas ideias vão levar à proclamação da República. Quem vai conduzir todo o processo vai acabar sendo os militares. Porém, tá, nós vamos ter três fatores que são primordiais dentro deste processo de proclamação da República no Brasil, que vai acontecer em 15 de novembro de 1889. A gente vai ter, primeiro, a questão abolicionista, tá? A questão religiosa e a questão militar. São os três fatores principais que vão acabar fazendo com que o Brasil deixe de ser uma monarquia e passe a ser uma república. Por que esses três fatores principais? Tá? Vocês sabem que com o surgimento do café, ele vai se tornar o principal produto econômico do Brasil. Isso mais ou menos por volta de 1850, tá? Que a gente já viu nos conteúdos anteriores. Com esse surgimento do café, vai surgir uma elite, que vai ser a elite cafeeira. Essa elite é quem vai financiar a monarquia, juntamente com a igreja, que até então a igreja é uma aliada, sempre foi, tá? Uma aliada da monarquia no Brasil. Nós vamos ter a questão religiosa, que é quando o Papa vai proclamar, vamos dizer assim, vai a Bula Syllabis. O que é a Bula Syllabis? Ela vai proibir as participações dos maçons na Igreja Católica e os padres também não vão poder participar das celebrações maçons. Por que que isso vai afetar tanto a monarquia no Brasil e vai gerar uma crise entre monarquia e igreja? Porque Dom Pedro II, era adepto das ideias maçons, porém participava das atividades da Igreja Católica. Com essa proibição, ele vai fazer com que no Brasil essa proibição não valha. O que ele vai fazer para que isso não se torne válido no Brasil? Toda vez que a igreja dá uma nova ordem, cria uma nova lei, tá? O imperador tem que dar o beneplácito. O que é esse beneplácito? É autorização, digamos assim, é o aval do imperador para que a partir daquele momento essa lei se cumpra. Com relação a Bula Syllabis, ele não vai dar esse beneplácito, ou seja, no Brasil não se cumpre. Maçons e católicos continuam tendo a mesma relação que tinham anteriormente. Isso faz com que, em algumas regiões, os padres voltem a participar e os bispos proíbem. Tá? No Nordeste, principalmente, onde as ordens de Portugal sempre foram muito mais cumpridas do que no restante do Brasil, pelo fato da colonização, os bispos vão acabar excomungando esses padres, criando um atrito entre igreja e imperador, porque o imperador afirma que essa excomunhão não é válida. Isso vai gerar um atrito e a Igreja Católica perde todo aquele apoio que dava à monarquia. O que isso significa para Dom Pedro? Vai perder grandes investimentos. A igreja dava muito dinheiro que sustentava a monarquia. Já começa a enfraquecer economicamente. O Brasil já vinha bastante enfraquecido pelo fato da Guerra do Paraguai, por ter perdido muitos soldados, por ter gastado muito dinheiro. Isso já vai afetar muito o imperador. Agora ele perde o dinheiro que vem da igreja, então vai afetar mais ainda a pessoa do imperador, certo? Temos também a questão abolicionista. No Brasil, a questão abolicionista ela começa bem antes da promulgação da Lei Áurea. Tá? Nós vamos ter em 1845 a Bill Aberdeen, que é quando a Inglaterra proíbe a circulação de escravos no Atlântico, e o Brasil tem que se adaptar a isso. Em 1850, é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, porém não proíbe a escravidão e nem o comércio interno. Os escravos continuam sendo vendidos entre as províncias. Aí nós vamos ter, em 1871,
a lei do ventre livre, que decreta que a partir daquele momento todos os escravos nascidos serão livres. Claro que isso também não vai significar muita coisa, porque para onde irão essas crianças a partir do momento que nasceram? Vão ficar junto com as mães, mesmo sendo livres. Consequentemente, vão continuar trabalhando nas fazendas. 1885, a gente tem a lei dos sexagenários, que acaba virando uma piada nacional, pelo fato de que praticamente não existiam escravos com mais de 60 anos para serem libertos, mas mesmo assim o imperador acaba assinando a lei dos sexagenários. A gente vai ter toda uma campanha até chegarmos a 1888 e a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Pessoal, assim, a Lei Áurea, ela não foi nenhuma bondade da princesa ou muito menos do imperador, tá? A essa altura, a pressão para que essa lei fosse assinada era muito grande, porque após a Guerra do Paraguai, os negros que foram e lutaram na Guerra do Paraguai, eles passaram a ser vistos como uma espécie de heróis nacionais. Eles ganharam uma visibilidade muito grande. Por quê? Na Guerra do Paraguai, os grandes proprietários de terra mandavam os escravos, os negros, para lutarem na guerra, para que seus filhos não precisassem ir. Qual era a proposta? O negro que fosse lutar na Guerra do Paraguai e que sobrevivesse estaria livre, ou seja, ganharia sua carta de alforria. Então, esses negros, foi um contingente muito grande de negros para a Guerra do Paraguai. Quem sobreviveu e voltou ganhou sua liberdade e passou a ter participação social, mesmo que não tinha uma renda fixa. Com todo o processo abolicionista, os barões do café, que tinham gastado muito dinheiro comprando negros, tá? E que agora precisavam substituir essa mão de obra pelo imigrante, o imigrante europeu, o italiano, o alemão, enfim, todos os contingentes de imigrantes que vieram para o Brasil, queria que o imperador desse uma indenização pelos escravos que eles estavam perdendo com a abolição. Por quê? Eu comprei 50 escravos, vamos supor, gastei um dinheiro muito alto e agora é assinada a Lei Áurea, eles estão livres e eu não tenho nenhum retorno financeiro. Só gastei o dinheiro, eles estão livres e se eu quiser que eles permaneçam trabalhando para mim, eu preciso pagar um salário para eles. Então, o que acontece? Esses senhores de engenho, aliás, os senhores barões do café, tá, vão ficar descontentes com o imperador. E aí ele vai perder o apoio, a base política e econômica do império. A partir daí, tá, ele não consegue mais retomar o controle. E o caminho para a proclamação da República é um passinho, tá? Outra questão, a questão militar. Os militares não tinham direitos, digamos assim, constitucionais, eles não tinham direito à aposentadoria, salário fixo, enfim, tá? Quando eles voltam na Guerra do Paraguai, eles são vistos como heróis nacionais, porque eles praticamente lutaram sozinhos, foram os últimos a abandonar a Guerra do Paraguai com a vitória, tá? Então, o que isso vai acontecer? Eles ganham projeção política. Junto com essa projeção política, vai entrar nas escolas militares as ideias positivistas. As ideias positivistas vão trazer junto o republicanismo, tá? Com esse republicanismo, vai vir o quê? A modernização, a ideia de modernização do Brasil através da República. E os militares passam, além de si negar a prender qualquer escravo que fugisse, apoiando a questão abolicionista, eles também vão pregar a república. O imperador tenta, tá, nomear para primeiro-ministro ou para chefe do gabinete ministerial, como vocês preferirem, o Visconde de Ouro Preto, que tenta fazer uma série de reformas para manter a monarquia. Porém, quando essas reformas chegam no Congresso, elas são barradas e não são aprovadas, criando uma crise nacional. Diante dessa negativa do Congresso, o Barão de Ouro Preto, o Visconde de Ouro Preto, desculpem, acaba meio que querendo forçar os militares a intervir no Congresso e os militares se negam. Ele ameaça, então, a retomada da Guarda Nacional. Lembram o que era a Guarda Nacional? Aquele exército que era contratado pelos fazendeiros para proteger a monarquia durante o primeiro reinado, período regencial,
tá? Então, ele ameaça o retorno dessa Guarda Nacional para fazer as devidas intervenções e que as suas ideias fossem aprovadas. Assim, os militares acabam se revoltando, tá? Sob o comando do Deodoro da Fonseca, que é considerado um republicano de última hora. A gente vai ter dois grupos, tá? Aqueles que apoiaram o republicanismo desde 1870 e alguns que vão ser adeptos do republicanismo no último momento para poder ter benefícios. O Deodoro da Fonseca vai ser um desses, que vai apoiar e vai concretizar o golpe. Então, assim, o que nós vamos ter? No dia 14 de novembro de 1889, os militares se rebelam, ocupam o centro da cidade do Rio de Janeiro, que é onde nós tínhamos a sede da monarquia, e no dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca acaba fazendo com que ocorra o golpe e a deposição do Dom Pedro II, que não vai oferecer resistência porque já estava muito enfraquecido. Ele não tinha mais o apoio nem da igreja, nem dos cafeicultores e nem do exército. Então ele não tinha como reagir a um golpe de Estado. Ele acaba saindo do poder e retorna para a Europa, onde ele morre alguns anos depois, tá? Pessoal, assim, ó, o que tem que ficar muito claro para vocês? Durante todo esse processo, quem participou foi somente as elites. Não houve participação civil, a população só serviu de massa de manobra. Num primeiro momento, as pessoas acreditavam, sim, que a República viria para beneficiar a todos. Porém, o que a gente vai ver nas próximas aulas é que não, tá? Quem que fez a proclamação da República? A elite, os cafeicultores, os barões de café, que não queriam perder seus privilégios, o alto escalão do exército, porque é eles que vão participar do poder, os soldados vão acabar permanecendo soldados, tá? E aquelas pessoas que eram a favor das ideias abolicionistas, mas os negros não vão ter direitos, tá? Eles não vão ter participação política, eles não vão ser uma nova classe social, eles vão continuar à margem da sociedade, tá? Então, o que tem que ficar bem claro para vocês? Que as estruturas sociais e econômicas se mantêm vigentes com a proclamação da República, tá? Eu só tenho uma troca na esfera política. Na questão econômica se mantém tudo igual, tá ok? Beijinho, qualquer coisa é só chamar, tá bem? Se cuidem e fiquem em casa. Beijo!